O governo deve anunciar hoje o plano de contingência aos exportadores brasileiros após as taxas de Donald Trump. Sobre esse assunto, a gente recebe o diretor de Políticas Públicas e Relações Governamentais da Câmara Americana de Comércio, a Anshan Brasil, Fabrício Panzini. Fabrício, bom dia. Obrigado por atender aqui a Jovem Pan. Seja bem-vindo. Qual é a tua expectativa em torno desse anúncio do governo no dia de hoje? Isso chega a impactar as empresas que compõem a Anshan ou nem tanto, Fabrício? Bom dia. Bom dia a todos aí. Acho que é um anúncio muito importante para as empresas, sobretudo aquelas empresas, né, que detêm aí uma cadeia longa, tem vários fornecedores e, portanto, a queda, né, das exportações aos Estados Unidos pode não apenas impactar essa empresa que vende esse bem final, mas várias pequenas e médias empresas que estão aí nessa cadeia e seus empregos dependem dessas exportações. Portanto, a gente tem uma expectativa muito alta em relação a esse anúncio para que ele consiga mitigar os efeitos, né? Sobre o alcance, né, que você me perguntou, o tarifaço, né, desse 50% que foi aí confirmado na semana passada, ele vai atingir empresas de todos os portes, ele vai atingir empresa de todos os setores, né? Então a gente está falando do setor do agro, estamos falando da indústria de transformação, da indústria manufatureira, que tem cadeias ainda mais longas, né? Então é uma medida importante, sim. Fabrício, muito bom dia para você também. Obrigada pela entrevista. O vice-presidente, melhor dizendo, Geraldo Alckmin, tomou a dianteira de uma série de reuniões com empresários. Nesse meio do caminho, alguns diálogos foram sendo interrompidos, muitos deles por questões políticas, mas ainda se fala muito em diálogo. Na sua avaliação, as negociações das empresas de forma mais direta podem ser mais efetivas? Sim, o setor privado ele tem, né, e vai continuar tendo um papel fundamental, né? A gente, né, acho que está claro nessa altura do campeonato que, né, a tarifa em relação ao Brasil, ela vai além de aspectos econômicos, né? Como a gente sempre tem dito, né, Soraya, se a gente olhar os dados econômicos, né, da balança comercial Brasil-Estados Unidos, não tem nada que justifique essa aplicação da medida, né? O Brasil é um dos países que tem déficit com os Estados Unidos. Esse déficit tem crescido neste ano, tanto pelos dados americanos quanto pelos dados brasileiros. É muito claro esse crescimento, né? Só nesse primeiro 7 meses do ano, né, o déficit com os Estados Unidos se aprofundou em 600%. Então, não se trata de uma medida, né, que tenha, né, um fundamento econômico sólido. Portanto, né, o setor empresarial, aquilo que né, a voz do setor empresarial nos Estados Unidos, a nossa aproximação do setor privado brasileiro com o setor privado dos Estados Unidos para demonstrar a importância dessa relação entre os dois países, o volume de comércio que é feito entre empresas do mesmo grupo e, portanto, né, deixar uma tarifa dessa magnitude vai afetar empregos aqui, vai afetar empregos nos Estados Unidos, porque são empresas, né, relacionadas, multinacionais dos Estados Unidos. Então, o setor privado, ele é, nesse momento, talvez, o elo de ligação que tem que aí, entrar cada vez mais em campo para poder aproximar os dois governos para que essas conversas aconteçam. Fabrício, não é apenas o Brasil que está sendo afetado, né? São várias outras nações também que têm as suas tarifações sendo propostas aí pelo governo do Donald Trump, num novo cenário para o comércio internacional como um todo. É possível, mesmo diante disso, na sua visão, a gente aprofundar a cooperação entre Brasil e Estados Unidos, mesmo com essa política do Donald Trump, que é mais pesada com o Brasil, mas ela também está em nível global? Você acha que mesmo a partir desse novo cenário, a gente vai conseguir ter relações de cooperação entre os dois países? Essa
essa é a dúvida que a gente, né, carrega, mas, por outro lado, talvez esse momento de maior tensão consiga levar, né, a uma maior racionalidade, né, aos dois lados, né, entenderem a importância que os países têm um para o outro e buscar pautas positivas, né? E há essas pautas positivas, elas existem em grande, né, proporção. Brasil e Estados Unidos, por exemplo, têm interesses comuns na área de energia, trabalham já muito nesse tema. Os dois países têm interesses comuns, por exemplo, na área de mineração. São dois países que querem, né, uma produção e um refino, por exemplo, de minerais críticos, minerais estratégicos, mais, né, feitos dentro dos países, né, uma concentração cada vez maior desse refino e desse processamento em países da Ásia. Então, os temas para a cooperação, eles existem. Outro tema, claro, né, tecnologia, né? O Brasil quer muito desenvolver data centers aqui. O desenvolvimento de data centers depende da compra de grandes máquinas dos Estados Unidos, depende da compra de chips dos Estados Unidos. Então, você vê que existe, né, aí interesses que são comuns, e o tamanho do mercado, né, brasileiro para os Estados Unidos, para suas empresas, né, demonstra a importância da gente top 3, top 4 para uma série de setores diferentes dos Estados Unidos. Então, sim, agora precisa, aí, como você colocou, dar essa destravada primeiro, né, nessa parte entre os governos, e aí sentando à mesa a gente entende que, né, é muito robusto, né, esse leque de temas que se tem para os dois países cooperarem, para os dois países conversarem. Nós conversamos aqui no Jornal da Manhã com o diretor de Políticas Públicas e Relações Governamentais da Câmara Americana de Comércio, Fabrício Panzini. Muito obrigado pela gentileza, Fabrício, um bom dia para você. Bom dia, obrigado.